O Agricultura Alto Vale já está no ar e destaca. Começou mais uma edição do curso de Organização, Gestão e Protagonismo dos Jovens Rurais, promovido pela EPAGRE. Milho catarinense em alta. Safra está se consolidando como uma das mais produtivas da história. Boletim Agropecuário de abril. Produtividade em alta e preços em baixa marcam as principais culturas. Frigorífico de peixe de Agrolândia beneficia até 20 toneladas por semana. Vamos mostrar como é o processo de produção. Mostra de taxidermia está aberta no Jardim Botânico de Rio do Sul. E tem ainda o encantamento das orquídeas. Orquidário de Lontras comercializa plantas para todo o Brasil. Olá! Essa semana foi realizada no CETRAG, em Agronômica, a aula inaugural de um curso realizado há anos pela EPAGRE e que é voltado para jovens agricultores. O Cauê trabalha com a família na produção de hortaliças em Lontras. Ele também está participando do curso de jovens agricultores, que é oferecido pela EPAGRE e é realizado em Agronômica. Olha, eu vejo que hoje em dia conhecimento a gente acha por aí é tudo, como o Lauro ali, por exemplo, ele falou, que na internet tem muita coisa, mas a gente tem que filtrar. A gente tem que puxar o que é bom, principalmente conhecimento, e usar no dia a dia, que é, por exemplo, o que eu vim buscar aqui no curso, aprender para colocar em prática lá junto com meu pai e com a minha mãe na agricultura. Não vou dizer, vou mudar 100% do dia para a noite, mas como falam ali, 2%, 3%, vamos melhorando conforme o possível, né? O curso promovido pela EPAGRE está reunindo 32 jovens de municípios aqui da região do Alto Vale, que durante 8 encontros vão falar de diversos assuntos, como gestão, por exemplo. Nesse formato, né, como a gente tem hoje, o projeto vem lá de 2011. Então, desde lá, 2011, 2012, nós já temos essas turmas aqui ocorrendo no Centro de Treinamento de Agronômica com esse formato. Antes disso, a EPAGRE trabalhou sempre com jovens, né? Mas aí num formato que os nossos telespectadores vão lembrar, que é dos clubes 4S, né? Década de 60, 70 era esse formato. Depois disso migrou então para esses cursos que a gente chama de Organização, Gestão e Protagonismo de Jovens Rurais, que acontecem no estado inteiro, nos centros de treinamento, onde a gente recebe os jovens da região, né? Aqui no nosso caso do Alto Vale. Temos aqui agora esse ano 11 municípios que enviaram seus jovens aqui para esse processo de formação. Eles vêm buscar também, a gente tenta oportunizar para eles o que a gente chama de formação humana, né? Que são a parte de liderança, ética, cidadania. Um dos principais assuntos tratados no curso é a conservação do solo. A questão da tecnologia está sempre evoluindo, né? A gente hoje, né, comparar a internet, a possibilidade que a gente tem de buscar informação via internet é muito grande. Mas o que a pessoa precisa ter é o mínimo de condições de filtrar essa informação que recebe, né? Então, o que a gente procura fazer aqui é dentro de uma tecnologia que é realmente acessível ao produtor em termos econômicos, em termos de produtividade, de produção, e que seja prático para ele dentro da propriedade rural também, né? Então, o solo é a base de tudo, desde um pomar de frutas, a pastagem que vai alimentar os animais que vão produzir o leite, né, ao suíno que depende do milho que veio da terra. Então o solo é base para todas as culturas, né, e para a humanidade como um todo, né. O empreendedorismo rural também é bastante trabalhado durante os encontros. Na verdade, o lado empreendedor, do agricultor, hoje o que a gente procurou a passar aqui hoje nas estações que os agricultores passaram nesse dia de campo, é justamente de eles olhar para um lado mais empreendedor, ter um diferencial dentro da propriedade, né? Tem grãos, por exemplo, que estão aqui nessa unidade de plantas de cobertura, que talvez teriam um potencial para a produção de broto, que é algo praticamente desconhecido dentro de toda a região do Alto Vale. Então a gente precisa implementar isso aí, trazer novos cursos, abrir algumas unidades novas, enfoques diferentes, né? É isso que eu acho que a gente está procurando para que os jovens tenham essa visão e tenham essa capacidade de pensar um pouco fora da curva, né? Como a gente costuma dizer assim, criar inovações dentro do seu setor de trabalho. E quem participa do curso, que segue até o mês de outubro, garante que vale a pena. É muito importante, né? Tanto que a gente aprende muitas coisas que antes a gente não fazia ideia, né?
Tanto na questão da cobertura do solo, a gente fez muito poucas vezes na nossa propriedade, né? Então eu tô falando pro meu pai, vamos trazer isso, fazer o plantio direto e trazer essas coisas novas que a gente não faz, né? Praticamente a nossa terra tá bem judiada. Aí a gente procura sempre buscar essas novas experiências e aprender sempre mais. Eu acho que a gente aqui vem, né, como jovem que quer ficar na propriedade, a gente vem aqui em busca de conhecimento, né? Descobrir mais práticas de conservação do solo. Como a gente já trabalha nisso, a gente quer melhorar ainda mais o que a gente produz, no caso, né? Cuidar do solo, quanto mais você cuida, mais você vai produzir nele, não vai conseguir. Então a gente vem aqui em busca de conhecimento, né? Novas práticas de cuidar do solo, de produzir. É isso que a gente vem buscar, né? A ideia é continuar na propriedade, sabe? Buscar meu conhecimento na propriedade, tipo, o que eu aprender eu vou trabalhar lá. A minha ideia é continuar trabalhando lá, eu tenho vaca de leite, como eu gosto do que eu faço, no caso, e pretendo continuar trabalhando nisso, sabe? E eu sempre costumo dizer que ninguém é obrigado a ser agricultor. Hoje nós temos muita opção aqui no Alto Vale, mas que para aqueles que queiram ficar, que a EPAGRE, assim como as estruturas municipais, sejam um ambiente de oportunizar para ele informação, sim, mas que ele também tenha capacidade, autonomia, poder de gerenciamento para escolher qual que é a melhor fonte de informação e o que serve de fato para a realidade local e o que nesse momento talvez não seja a tecnologia adequada. Já ouviu falar em animais empalhados? Esse é o termo popular para taxidermia, o processo de conservação de animais para amostras e pesquisas. Em Rio do Sul, uma exposição pode ser conferida no Jardim Botânico. Olhando assim, eles parecem estar vivos no meio da floresta, como um dia de fato já estiveram. Todos esses animais passaram pelo processo de taxidermia, uma técnica que preserva a aparência real deles. Do lagarto e do tatu, a coruja suindara, do tamanduá, a temida jararaca, todos foram conservados de uma forma tão cuidadosa que impressiona. É um trabalho que exige muita habilidade, uma arte mesmo. Como no passado era usada palha nesse processo de conservação, é comum dizer que são bichos empalhados. O acervo pertence à Associação Ambientalista Pimentão, uma das responsáveis pelo Jardim Botânico de Rio do Sul, que fica no bairro Albertina. São quase 50 animais taxidermizados que ocupam 2 salas do casarão histórico na entrada do jardim. Agora, no dia 11 de abril, foi inaugurado o acervo do Museu de História Natural, aqui nas dependências do casarão histórico do Jardim Botânico Municipal de Rio do Sul. O museu ele já havia sido inaugurado há 5 anos atrás, lá em Laurentino. Hoje o museu de lá, a estrutura física está passando por uma realocação de espaço. Então, provisoriamente, ele vai ficar exposto aqui no casarão histórico por um tempo também. E a gente tem até um projeto futuro, aqui para o Jardim Botânico também, de estar implementando um museu da fauna. Então, possivelmente, esse acervo vai migrar para esse espaço depois. A Tassiane explica que os animais que compõem a coleção foram recolhidos mortos, alguns por atropelamento, e a comunidade ajudou nesse trabalho. Esse projeto ele já é um projeto de longa data da Associação Ambientalista Pimentão. Há uns bons anos atrás, quando iniciou o projeto, a gente chegou a conversar com a comunidade, que a gente estava coletando esses animais. Então a comunidade mesmo, até de Laurentino, foi muito parceira nesse sentido. Então às vezes se encontrava na propriedade o animal morto, às vezes o animal ele teve alguma colisão, é bem comum as aves colidirem com vidros, ou então teve um afogamento, ou como a gente sabe que acontece com a grande maioria dos animais silvestres, eles foram atropelados nas nossas rodovias. Então a própria comunidade sinalizava para nós onde estavam esses animais, a gente ia lá, coletava. Por um tempo esses animais ficaram guardados e depois a gente encaminhou para uma bióloga lá de Gaspar fazer esse trabalho de taxidermia. No caso, depois que vocês recebiam esses animais, eles ficavam congelados, né? Um bom tempo. E depois teve esse processo, então, de taxidermia, que se falava empalhamento antigamente, né? Como é que acontece hoje? Muito bem. A gente conhece também um termo um pouco difícil, né? A gente falar taxidermia, animal taxidermizado. É mais fácil a gente associar e ouvir as pessoas falando animal empalhado. E esse termo ele é um termo mais antigo, porque na época, quando se empalhava, se colocava palha mesmo dentro do animal. Hoje em dia, a gente acaba, né, usando mais
mais material sintético e não é mais com a palha. É retirado, né, os órgãos internos, as vísceras, fica só a pelagem. Essa pelagem daí é trabalhada com produtos químicos, formol, e ela fica conservadinha. Você olha para o animal, parece que ele está vivo. O acervo ele é composto por animais que foram encontrados em todo o Alto Vale. Representam, né, a fauna regional. A mostra de animais taxidermizados é aberta à visitação no Jardim Botânico. Fica na Estrada Geral Albertina e funciona de terça-feira a domingo. O Jardim Botânico ele tem um horário que é das 6 da manhã às 6 da tarde. E para conhecer a exposição acaba tendo um horário um pouquinho diferenciado, porque a exposição está alocada no Casarão Histórico. E como funciona também a parte administrativa aqui dentro, então o horário está acontecendo das 8h30 às 11h30, da 1h30 às 4h30, isso de terça a domingo. Segunda, o jardim ele fica fechado para manutenção daí. O único dia fechado é segunda-feira, nos outros dias a pessoa pode chegar. Perfeito, é isso mesmo, é gratuito, é só chegar, a gente está à disposição aí para bem recebê-los. A safra de verão do milho está se consolidando como uma das mais produtivas da história aqui em Santa Catarina. Mesmo com uma redução superior a 13% na área plantada, o estado registrou aumento de mais de 23% na produção em relação à safra anterior. O destaque é a produtividade, que teve um salto expressivo de mais de 40%, alcançando 9,7 mil quilos por hectare, a maior já registrada no estado. Os dados são do Boletim Agropecuário de abril, disponível no site do Observatório Agro Catarinense. De acordo com especialistas, os bons resultados são fruto da intensificação do uso de tecnologias no campo, do manejo qualificado e da menor incidência da cigarrinha do milho durante o ciclo da cultura. O clima também foi determinante, principalmente a boa distribuição das chuvas e as temperaturas mais amenas à noite, que favorecem a fisiologia da planta. No mercado, os preços do milho registraram forte alta no primeiro trimestre. Em março, a cotação média estadual subiu em relação a fevereiro, atingindo R$ 71,15 por saca, o maior valor dos últimos 2 anos. Entretanto, no início de abril, os preços começaram a recuar, com melhoria nas condições climáticas favorecendo o desenvolvimento da segunda safra no país. Ainda assim, a combinação de bons preços e alta produtividade pode incentivar os produtores a retomarem parte da área de milho perdida nos últimos anos, quando a cultura vinha perdendo espaço principalmente para a soja. Com esse resultado, Santa Catarina e Paraná se destacam nacionalmente com produtividades próximas a 10 toneladas por hectare. O cenário continua influenciado por estoques internos baixos, incertezas sobre a segunda safra e instabilidades constantes no mercado internacional. Os preços do milho vêm em ascensão nos últimos 5 meses, uma trajetória de elevação dos preços até final de março, em função dos baixos estoques no mercado interno, né, estoques finais, e também da elevação do consumo. Agora, início de abril, em função do bom desenvolvimento das lavouras do centro-oeste do país, que representa 70% de todo o milho produzido no país, os preços estabilizaram e até apresentaram um recuo agora no início de abril, principalmente também em função da diminuição da estimativa das exportações atuais. Então o milho no momento está pressionado principalmente em função do comportamento climático e o volume de exportações e produção da segunda safra no Brasil. Vamos conferir agora outros destaques do Boletim Agropecuário de abril. Na soja, chuvas irregulares em janeiro e início de fevereiro afetaram lavouras em algumas regiões, mas ainda assim a produtividade é considerada a maior na série histórica acompanhada pela Epagre. A média esperada deve ter incremento de 15,8%, chegando a quase 4 quilos por hectare. No mercado, os preços da soja ao produtor apresentaram sucessivas quedas desde novembro e estabilizaram em março, R$ 124,00 a saca de 60 quilos. A confirmação da boa produção no Brasil na atual safra é um dos fatores relevantes na formação dos preços no início deste ano, e a atual disputa tarifária entre Estados Unidos e China poderá favorecer os preços aqui no Brasil.
Já os preços do arroz em Santa Catarina continuaram a cair, seguindo a tendência do último trimestre do ano passado, com uma queda de 25% em termos reais em comparação com 2024. A retração se deve principalmente ao bom desempenho da safra, que apresenta aumento na produção e produtividade, impulsionado por boas condições climáticas e investimentos em tecnologia, e com produtividade recorde estimada em 8,73 toneladas por hectare. No que diz respeito ao comércio exterior, as exportações de arroz foram 18% menores neste ano. A safra catarinense de feijão, primeira safra, está tecnicamente encerrada, com mais de 99% da área plantada colhida. A área plantada cresceu 25%, enquanto na produtividade média aumentou 18%. Com isso, é esperado um aumento de 48% na produção, representando um volume colhido de 71 mil toneladas. Para o feijão, segunda safra, março foi marcado por um período de estiagem. Cerca de 36% da área plantada está em fase de floração e a falta de chuvas preocupa técnicos e produtores. A colheita do alho em Santa Catarina foi concluída e 95% das lavouras foram consideradas em boas condições. A produção é estimada em mais de 7 mil toneladas, com produtividade de quase 11 por hectare. É uma importante recuperação em relação à safra passada. O preço de atacado nas principais centrais de abastecimento foi de R$ 21,62 o quilo. O preço da maçã de origem catarinense apresentou desvalorização nos principais distribuidores nacionais. No Ceasa, em Santa Catarina, por exemplo, houve desvalorização de 10% em relação a março do ano anterior. A variedade Gala contribuiu com a maior desvalorização, chegando a quase 18%, e a Fuji teve uma retração mais modesta de apenas 2,9%. Os preços pagos pelo litro de leite cru ao produtor em Santa Catarina têm se aproximado dos preços pagos nos países vizinhos, o que pode aumentar a competitividade dos preços no estado no mercado latino-americano. As estimativas da Epagre para o preço mais comum pago pelo litro do leite na propriedade foram de R$ 2,73 por litro, uma alta de 20 centavos, o que parcialmente justifica o aumento dos derivados do leite no atacado. Uma história familiar ligada à criação de peixes em Agrolândia resultou em uma indústria de processamento de pescados que se destaca no mercado. Nossa equipe foi até lá para conhecer o trabalho. Filé de tilápia, camarão empanado, aperitivo de lombo de tilápia. De dar água na boca, não? Esses são alguns produtos que saem aqui da Achadinha Pescados, no município de Agrolândia. O frigorífico de peixes é a continuidade de uma tradição familiar ligada à piscicultura que iniciou décadas atrás com o avô e o pai do Norton. Eles foram pioneiros na criação de tilápias na região e acreditaram no potencial do negócio. Tem já no sangue a questão da tilápia, né? Da propriedade pioneira, né? A partir disso a gente viu uma oportunidade de negócio vindo do restaurante para a indústria. A trajetória da empresa é marcada por desafios. O primeiro, a pandemia, que veio justamente quando o frigorífico abriu em 2020. Se a proposta inicial era atender apenas a demanda dos restaurantes, com o lockdown eles tiveram que reestruturar as atividades. A gente teve a liberação em 17 de março de 2020 e dia 19 teve o lockdown. Então a gente teve que idealizar, reestruturar a indústria. Então hoje a gente atende desde de food service, autosserviços, que é os supermercados, a gente atende a linha de cozinhas industriais, a gente atende a questão de peixarias, né, e a merenda escolar. A maioria dos produtos da Achadinha Pescados é à base de tilápia. Os peixes passam primeiro por essa máquina para remover qualquer impureza e aí começa o processo de beneficiamento. É feito todo o abate, retirada de escama, retirada de couro. Após segue para a filetagem, fazendo a separação da carne e da carcaça. E aí vai para a parte de refile, que o refile basicamente é fazer todo o processo de verificação se não ficou nenhum espinho, toda essa parte aí. É passado até por uma máquina que a gente tem ali, que a gente chama de inspeção. É uma máquina raio-x para poder verificar se realmente não ficou nenhum espinho. Tá? E aí a gente segue para 3 linhas de produtos, que é o produto resfriado, produto congelado, e temos também o que vem se destacando agora, que é a parte de empanados. A gente acertou numa farinha nova, tem uma nova fórmula agora
que a gente está produzindo e está sendo sucesso aí nas vendas. Se lá no início, em 2020, eram beneficiadas cerca de 4 toneladas de pescado por semana, hoje a produção saltou para 20 toneladas semanais. E nesse período que antecede a Páscoa, a produção é ainda mais acelerada para atender a demanda. E cada etapa aqui precisa do máximo cuidado para que o produto chegue ao consumidor com qualidade. A parte da embalagem é um dos lugares que a gente tem que ter bastante cuidado, né? Porque é onde é que chega todo o processo pronto para a gente poder embalar o peixe congelado, o peixe empanado, até tanto como resfriado também, né? Tudo passa por aqui. Se saiu 5 toneladas na produção, as 5 toneladas estão saindo aqui na embalagem para a gente embalar tanto em pacotes de 400, 500 gramas, 800 ou até nos pacotes de 5, 10 quilos, né? Sai tudo daqui. Quase todos os peixes processados aqui vêm hoje do sul do estado, porque a enxurrada de 2023 em Agrolândia prejudicou a produção própria da empresa e no inverno a oferta da tilápia também diminui. Então a gente é obrigado pela demanda de abate a trazer peixe de fora. Em 2023, depois no final de 2023, início de 2024, a gente formou uma parceria com o pessoal do sul do estado, região de Armazém, São Bonifácio, São Martinho, Grão-Pará. Então parte do nosso peixe, a maioria vem daquela região de lá. A gente faz o recebimento também de camarão, né? Então a gente recebe o camarão in natura, empana ele aqui dentro da indústria e aí faz a comercialização depois novamente. A produção da Chaadinha Pescados vai para diversas regiões catarinenses, levando sabor e praticidade ao consumidor. Olha, o diferencial do nosso produto é a questão do padrão de qualidade interno, dos cortes que a gente faz e principalmente a praticidade para o cliente final, que seria os produtos processados. Tu tem o produto prático, congelado, pronto para consumo, né? Então tu tem um porcionado, tu recebe ele congelado, temperado, empanado. E para quem tiver a questão das restrições perante ao glúten, nós também temos isso para ofertar para nossos clientes. Vamos agora até um orquidário de Lontras para falar um pouco dessa flor que encanta pessoas mundo afora. As orquídeas das mais variadas cores podem ser encontradas para venda aqui na região. Apesar de tantos tamanhos, cores e variedades de flores que existem, uma tem encantado cada vez mais as pessoas. São as orquídeas. E é só dar uma olhadinha mais de perto para entender o motivo. Aqui na nossa região tem muitas espécies nativas, né? Principalmente parte de mini, micro, né? E também a gente tem bastante aqui na nossa região a parte da cimbídio, que ela é bem cultivada pelos clientes, assim, né? Ela não é nativa daqui, mas ela é bem cultivada aqui na nossa região. Para falar mais sobre essa flor que encanta tanta gente, nós fomos até esse orquidário em Lontras, onde estão milhares de plantas de dezenas de espécies, algumas mais conhecidas como cimbídio, catleia e benfal. As orquídeas produzidas aqui são vendidas na região e também enviadas para todo o país. Aqui no orquidário em Lontras, o preço de uma planta varia entre R$10 a R$180. Mas o preço de uma orquídea no Brasil pode ir bem além, passando dos R$30 mil. E é fácil entender o motivo do preço poder ser tão alto. Afinal, a flor precisa de muitos cuidados. Do plantio até a hora da venda são necessários alguns anos. Desde a polinização, né? Até no ponto de ela chegar para venda, leva em 5, 6 anos. Né? E a catleia, isso varia bastante, né? Que nem catleia, cimbídio, falanópios, né? Porque a maioria, as falanópios, eles fazem meristema, e é tudo em laboratório. As sementes também, a gente poliniza aqui, mas vai para o laboratório. Não adianta querer semear aqui, que não vai dar nada. E então, leva bastante tempo, aonde que daí tem um valor agregado. Principalmente o tempo de cultivo e a espécie, né? Quando ela é uma espécie mais rara, mais difícil de encontrar ou de outro país também, né? Ela acaba agregando valor mais por conta disso, né? E principalmente o cultivo. Quanto maior a planta, mais tempo de cultivo. Tem plantas aí que a gente cultiva uma vida inteira, né?
O Orquidário Hang de Lontras é uma referência no estado e o trabalho feito aqui também tem ajudado a criar novas cores que encantam também colecionadores. A gente pega, vamos dizer, 2 plantas de cores diferentes, né? Eu gosto de pegar sempre uma cor mais clara com uma cor mais escura, né? Para fazer a mudança. Ela pode sair mesclada, então sai cores bem variadas que nem tem no mercado. Então a gente fez aqui várias já, né? E tá dando certo e a gente vai continuar, porque tem muito assim, muito da mesma cor. E o povo que coleciona, eles querem cores diferentes, né? Então tem que inventar, tem que fazer cores diferentes. As orquídeas são plantas que vivem por muito tempo, mas para isso é preciso alguns cuidados, como trocar o vaso de acordo com o crescimento da planta, colocar adubação, entre outros. Então a pessoa comprou essa planta, o ideal, terminou a florada, não já cortar cá embaixo, tá? Sempre conta um gominho aqui, corta diagonal e primeiro dá uma olhadinha para ver se não está continuando da flor, né? Porque às vezes caiu todas essas flores já, mas aqui a pontinha ainda continua verde, ela vai continuar da flor, tá? Daí não corta, deixa. E outra também, nesses gominhos aqui, ó, ela vai estar brotando, ramificando e dar uma nova haste floral. A ideia também é ter na propriedade um laboratório. Com o laboratório, o que a gente vai fazer? Nós vamos trazer menos planta de fora. Nós vamos ter as plantas aqui mesmo, né? Que já vai se adaptar aqui na nossa região. Assim a gente já tem bastante, né? Mas aí nós vamos fazer cores novas e da nossa produção. Se você quer conhecer um pouco mais do orquidário, no mês que vem será realizada uma feira. A gente vai ter uma feira agora especial do Dia das Mães, né? Vai ser dia 8, 9 e 10, agora é de maio. A gente vai estar atendendo das 8h30 da manhã até as 8 horas da noite. Então vamos estar com um horário bem legal e bastante orquídeas aí para as mamães. O Orquidário Hang também atende o público durante todo o ano. A gente tem o Instagram, que é só procurar como Orquidário Hang, encontra o primeiro que aparece. Facebook também a gente tem, né? Orquidário Hang, só pesquisar lá que encontra. E também o nosso WhatsApp, né? Que é 47992719910. E quem quiser visitar a gente aqui no Orquidário, que é a Rua Matias Quinopo, aqui no Salto Pilão, é só também botar ali no Google, no GPS, né? Que consegue encontrar o nosso endereço também. O Agricultura Alto Vale termina aqui. E a gente lembra que todas as reportagens estão disponíveis na nossa página no Facebook. É só curtir lá. A gente se vê no sábado que vem. Obrigada pela companhia e até lá!